O Wydad Casablanca é um dos possíveis adversários do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. E o que você precisa saber a respeito desse time? Sou o Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte. Vem comigo que eu te conto. Primeira coisa que a gente precisa saber a respeito do Wydad Casablanca é que é um dos times mais populares de Marrocos, junto com Raja Casablanca, né? Então a gente já sabe que vai ter toda uma atmosfera a favor desse time. E diferentemente do que acontece na Europa, onde você tem uma atmosfera mais fria, uma torcida meio que de teatro, já no Marrocos não, a torcida desse time, de todos os outros times, é aquela atmosfera mais parecida com o Libertadores. Torcida atuante, cantante, que empurra o time até o final, cria toda aquela atmosfera, bandeiras. A gente viu um pouco desse exemplo na Copa do Mundo, né? Então é uma torcida muito atuante, uma atmosfera parecida com o Libertadores, e é isso que a gente vai ter nos jogos desse time. Agora, um outro ponto importante a respeito da comissão técnica. O técnico que foi campeão africano, que é a Copa Africana dos clubes lá, Champions, o Libertadores deles, o técnico que foi campeão africano e da Liga Marroquina, que é o o Walid Regragui, ele assumiu a seleção de Marrocos na Copa meses antes da Copa começar. E aí ele foi substituído pelo Hossein Malta, que estava tentando ali manter a mesma maneira de jogo do time, né? E esse aí foi demitido logo após o término da Copa do Mundo e foi substituído pelo Mehed Naft, né? Que praticamente só teve um jogo com o time, então está no processo de transição e adaptação. Então, a priori, deve tentar manter a maneira de jogar desse time, mas a gente tem um exemplo que aconteceu com o Flamengo, quando o Jorge Jesus saiu, a gente viu bem o que aconteceu com os novos treinadores, que mudaram, principalmente o seguinte, né, que foi o Domini, mudou totalmente a maneira de jogar do Flamengo. Vamos ver como vai acontecer em relação a esse técnico. Mas, falando da maneira de jogar do time, é um time totalmente adaptável. Como assim, Diogo? Ele joga em acordo com o adversário. Se ele sabe que o adversário tem mais qualidade que ele vai jogar naquele modo reativo. Ele fica lá atrás e vai nos contra-ataques, nas ligações diretas. Se ele é o time dominante, que joga mais bola, tem mais qualidade, ele vai se postar à frente e vai ter mais posse de bola. Exemplo disso é que na Copa Africana de Clubes, de 11 partidas, somente em 3 ele teve mais posse de bola. E na Liga Marroquina, ele foi o terceiro time com maior posse de bola. Então você nota que ele se adapta muito fácil ao contexto do jogo. Se um time é melhor que ele joga lá atrás, joga de uma maneira reativa, com ligação direta. Se ele é o time com mais qualidade, ele tranquilamente vai propor o jogo, vai ficar ofensivamente no campo adversário, tentando furar a retranca e criar chances de gol. Então a gente vê que existe essa flexibilidade, essa adaptabilidade por parte desse time, ok? A respeito dos jogadores, né? Na Copa do Mundo eles tiveram 3 jogadores que lá estiveram presentes, que foi o goleiro reserva Tagnout, o volante Jabrani, o lateral esquerdo Athat Alahá. Eu acredito que sejam assim as pronúncias corretas. Não sei te dizer se são ou não. É o melhor que eu estou dizendo aqui. Bom, esses 3 jogadores eram reservas. Embora o lateral esquerdo, o Athat Alahá, ele chegou a substituir, a entrar na Copa do Mundo, participou de 1 ou 2 jogos, se eu não estou equivocado, substituindo o seu companheiro, né? Agora, a maneira como joga tem algum ponto aí também que é muito importante, que vai alterar talvez a performance desse time nesse Mundial. Porque, como eu disse anteriormente, eles se adaptam à maneira de jogar. Quando eles jogam de forma mais reativa, com ligação direta, na Copa Africana e na Liga Marroquina, eles usavam um jogador chamado Mibenza, que é um congolês, né? E é um jogador alto, forte, então normalmente fazia ligação direta. Esse jogador, ele fazia ali o papel de pivô, parava a bola, tentava segurar a bola, entregar para os meias a sobra, ou ele mesmo dominar a bola, entregar para os meias e para os pontos, né? Só que esse cara saiu, né, impactando muito o jogo do Wydad Casablanca, e foi logo substituído pelo... O nome do cara é Bouli Samou, que é um senegalês, que substituiu o congolês, ok? E ele também faz o mesmo papel de pegar a bola, tentar conter ligação direta, aparar a bola e ali direcionar para o meio-campista ou para os pontas, né? E um dos principais pontas, que é o Monterrey é um dos principais pontas do time, se lesionou. E esse senegalês também se lesionou. E eles se lesionaram
faz cerca de semanas, né? E ao que parece, vendo os portais de notícias de lá, eles vão estar fora do Mundial. Então são duas peças importantes na maneira de jogar do Wydad Casablanca, porque certamente contra o Flamengo destacadamente tem mais qualidade técnica do que o Wydad Casablanca, eles usariam uma ligação direta e a sua principal referência, o cara que faz o pivô, que apara a bola ali, que é o forte, e que joga justamente para o ponta, que é o seu parceiro, o atacante ali com mais habilidade, que é o Monterrey, esses caras estão lesionados, estão fora do Mundial, pelo menos essas informações que vem lá. Então, caso esse time passe pelo Al Hilal, que é outro time que a gente vai falar em outro vídeo, ele vai chegar desfalcado com o Flamengo. Nitidamente é um time que, em termos técnicos, existe uma diferença muito grande. Eu diria que é uma diferença bem maior que existe entre Flamengo e o Wydad Casablanca do que existe entre Flamengo e Real Madrid. Eu acho que Flamengo e Real Madrid é um jogo mais parelho em termos técnicos, mas Flamengo e Wydad Casablanca existe uma grande diferença técnica. O fator que eles usariam nesse jogo é realmente a sua torcida, fazendo aquela pressão, aquela atmosfera, que realmente isso pode, querendo ou não, criar um contexto diferente de jogo. Bom, é isso que nós temos em relação à Wydad Casablanca. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Al Hilal, mas para quem sabe um pouco mais do eventual adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Portanto, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho e comente, deixe sua opinião, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.